Antes de começarmos a orar, pare um instante, respire fundo, acalme o coração e permita que sua alma se disponha a ouvir. Hoje, antes de falarmos com Deus, vamos ouvir o que Ele quer nos dizer. Ao ler as Escrituras, é impossível não se impressionar com a frase, "Assim diz o Senhor". Essas palavras ecoam com autoridade divina e revelam a verdade eterna de um Deus que nunca deixou de se comunicar com o seu povo, dos profetas do Antigo Testamento aos apóstolos do Novo. Essa expressão mostrou que a voz de Deus permanece viva, e eu creio de todo o coração que Ele ainda fala nos dias de hoje. O mesmo Deus que falou com Abraão, com Moisés, com Elias e com Paulo continua falando com seus filhos agora. Ele se revela através do Espírito Santo que habita em nós. Ele fala pela sua palavra viva, a Bíblia, e muitas vezes usa pessoas e circunstâncias para tocar o nosso coração. Há momentos em que você abre as Escrituras e um versículo parece atravessar a alma como uma flecha. É como se Deus estivesse falando diretamente com você. Isso não é coincidência. É o Pai lembrando que sua palavra é viva e que Ele continua presente em cada detalhe da sua vida. Hebreus 4:12 nos lembra: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. De Gênesis a Apocalipse, vemos Deus falando de formas diferentes. Em Jó 38, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Em Êxodo 19, sua presença desceu sobre o Sinai em fogo, e a montanha inteira tremeu. Mas em 1 Reis 19, Elias ouviu Deus em uma voz mansa e suave. Esses relatos nos ensinam algo essencial. Deus não fala sempre do mesmo modo. Às vezes, Ele fala com poder e majestade. Outras vezes, fala no silêncio do coração. E é nesse silêncio que muitas vezes Ele transforma o nosso interior. Por isso, Isaías 3:0 e 15 nos ensina: na calma e na confiança está a vossa força. Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários uma palavra que descreva o que você está sentindo agora. Isso ajuda a espalhar fé e a edificar outras pessoas que também buscam ouvir a voz de Deus. Deus também fala através das impressões do Espírito Santo. Em Atos 17:16, Paulo sentiu seu espírito inquieto ao ver a cidade de Atenas cheia de ídolos. E em Atos 18:5 foi movido a pregar que Jesus é o Cristo. Esses impulsos não são meras emoções. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando pertencemos a Cristo, há uma sintonia espiritual que nos faz sentir o toque e a direção de Deus mesmo sem palavras audíveis. Ele corrige, consola, guia e fortalece o nosso coração. E mesmo quando parece que Ele está em silêncio, o silêncio também fala porque é nele que aprendemos a confiar. Se essa mensagem falou com você, escreva "Amém" nos comentários e inscreva-se para continuar recebendo orações e mensagens de fé. Quando Deus fala, algo muda. Sua voz cria ordem no caos, traz vida onde havia morte e acende esperança onde reinava o desespero. No princípio, o universo foi formado pela voz do próprio Deus. Ele disse: haja luz, e a luz surgiu. Desde então, cada palavra que procede da boca de Deus tem poder para transformar realidades. E é esse mesmo poder que Ele continua liberando sobre nós quando ouvimos e obedecemos a sua voz. Deus não fala apenas para informar, Ele fala para transformar. A voz de Deus restaura o coração quebrantado, renova a mente cansada e fortalece a fé de quem está quase desistindo. Há momentos em que o Senhor fala para nos corrigir, e outros em que fala para nos consolar. Ele conhece o tempo certo e a forma exata de tocar cada alma. Por isso, quando sentimos o impulso de parar e ouvir, devemos dar atenção imediata, pois o próprio Criador está nos chamando para um diálogo que pode mudar tudo. O problema é que o mundo está cheio de barulho. Há tantas vozes competindo por nossa atenção, opiniões, preocupações, distrações, que muitas vezes a voz de Deus é abafada pelo ruído da pressa e da ansiedade. Mas o Senhor continua falando. Ele sussurra aos que se dispõem a escutá-lo com o coração. O Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca. Lamentações 13:25. Deus quer falar com você também. E às vezes o primeiro passo é simplesmente ficar em silêncio diante dele. Não para exigir respostas, mas para dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo.
É nessa entrega que a voz do Espírito encontra espaço para ecoar dentro de nós. Se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração de fé, uma forma de dizer a Ele que seu coração está aberto. Quando aprendemos a ouvir, também aprendemos a obedecer. E a obediência nos protege, nos direciona e nos conduz ao centro da vontade de Deus. Porque cada vez que o Senhor fala, Ele não apenas comunica, Ele guia. E cada passo de obediência abre o caminho para novas revelações. A voz de Deus é vida. Ela cura, liberta, ensina e restaura. Ela não apenas preenche o silêncio, ela transforma o silêncio em paz. Por isso, se o seu coração anda inquieto, se há confusão, medo ou dúvida, busque ouvir o que o Espírito está dizendo. Ele ainda fala e a sua voz ainda tem poder para acalmar tempestades. Se esta mensagem trouxe paz à sua alma, escreva amém e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas sintam o toque do Espírito Santo. Existem momentos em que Deus não fala através de sinais, nem de vozes audíveis, mas por meio de um toque sutil no coração. É aquela convicção silenciosa que surge sem explicação, uma direção suave, uma lembrança repentina, um impulso de fazer algo bom e, de repente, você percebe que foi o próprio Espírito Santo quem plantou aquilo dentro de você. Atos 17:16 nos mostra Paulo profundamente comovido ao ver Atenas repleta de ídolos. E mais adiante, em Atos 18:5, ele é movido pelo Espírito a pregar que Jesus é o Cristo. Nada disso foi coincidência, foi o Espírito Santo guiando cada passo, despertando sentimentos e convicções que o levaram a cumprir o propósito de Deus. Assim também acontece conosco. O Espírito nos move, corrige, consola e direciona. Romanos 8:16 nos lembra: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma das maneiras mais belas de Deus se comunicar. Ele fala dentro de nós. Quando pertencemos a Cristo, há uma ligação viva entre o nosso coração e o coração do Pai. Ele pode nos alertar quando estamos no caminho errado, nos confortar quando estamos cansados, ou nos fortalecer quando a fé vacila. Muitas vezes não ouvimos uma voz, mas sentimos a certeza de que Deus está presente, mesmo em silêncio. E esse tipo de comunicação é sagrado, pois exige sensibilidade e fé. Ouvir Deus não é questão de audição, mas de comunhão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Se você deseja essa comunhão profunda com Deus, escreva agora nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz. Essa é uma oração simples, mas poderosa, e o céu ouve quando um coração se oferece para escutar. A voz de Deus também se manifesta por meio da sua palavra. Cada vez que você abre a Bíblia, está abrindo os ouvidos da alma. É como se Deus dissesse: Filho, é aqui que eu falo com você. A Escritura revela o caráter de Deus, suas promessas e o caminho da salvação. Ela é o espelho que reflete quem somos e o mapa que nos guia à vontade dele. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais clara se torna a voz do Espírito. E quanto mais você a pratica, mais sensível se torna ao que Deus quer lhe mostrar. A palavra e o Espírito caminham juntos, um revela, o outro confirma. Por isso, não basta apenas ouvir, é preciso viver o que se ouve. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8:3. Deus quer que você o conheça não apenas por ouvir falar, mas por experimentar sua voz no dia a dia, nas escolhas, nos relacionamentos, nas decisões e nas pequenas coisas que moldam o seu caminho. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva amém e compartilhe para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz de Deus. Quando a voz de Deus encontra espaço dentro de nós, algo muda. Ela não apenas consola, ela transforma. Ela coloca ordem no que estava confuso e acende fé onde antes havia medo. É por isso que Jesus disse em João 10:27-28: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas também um chamado. Ele fala para nos guiar, para nos corrigir, para nos alinhar ao propósito que Ele mesmo escreveu para a nossa história. E quando aprendemos a escutá-lo, nossa vida se torna mais leve.
pois sabemos que não caminhamos sozinhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. A voz de Deus é como um farol em meio à tempestade. Ela nos conduz a águas tranquilas, restaura a alma e renova as forças. Quando tudo parece incerto, ela sussurra: confia em mim. Quando o medo grita, ela responde: eu estou contigo. E quando a fé vacila, ela nos lembra: a minha graça te basta. Se essa mensagem está trazendo paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio na tua voz, Senhor. Cada palavra de fé escrita aqui se torna uma semente plantada diante de Deus, e Ele honra corações que o buscam com sinceridade. Deus quer que sua voz seja o alicerce da sua vida. Ele quer que cada decisão, cada passo e cada sonho sejam guiados pelo Espírito Santo. Por isso, a oração de hoje é um convite à entrega. Oração: Senhor Jesus, fala ao meu coração e guia os meus passos. Que a tua voz seja a bússola da minha alma. Quando eu me perder, traz-me de volta ao teu caminho. Quando eu duvidar, renova minha fé. Quando eu estiver cansado, fala-me palavras de vida. Que eu aprenda a ouvir mais e a falar menos. Que eu saiba reconhecer a tua presença mesmo em meio ao silêncio. Senhor, ensina-me a confiar quando o teu silêncio for resposta. E que em tudo o que eu fizer, o teu nome seja glorificado. Entrego-te meus pensamentos, meus planos e o meu futuro. Seja o Senhor sobre todas as coisas. Fala comigo, Pai, e dá-me sabedoria para obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e inscreva-se para continuar caminhando conosco em fé e oração. Que a paz e a graça de Cristo permaneçam sobre a sua vida, hoje e sempre.